Tudo bem? Nós estamos aqui mais uma vez para nós estudarmos a Palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, e vermos o que o Assim diz o Senhor tem a nos falar. Nós iremos estudar em detalhes o capítulo 17 de Apocalipse. Capítulo 17 de Apocalipse. Como eu falei no primeiro vídeo, o capítulo 17 de Apocalipse é como o capítulo 7 e o capítulo 8 de Daniel. O capítulo 17 de Apocalipse se divide em 3 partes. A introdução, do verso 1 ao verso 2, a visão simbólica, do verso 3 ao verso 6, e a explicação da visão a partir do verso 8. No verso 7 existe aí a promessa feita pelo anjo de nos revelar o mistério da visão simbólica. E eu convido vocês para nós estudarmos hoje sobre a primeira parte, a introdução. Vamos para o capítulo 17 de Apocalipse. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês para nós mergulhar fundo nesse oceano infinito que é a Palavra de Deus. Antes, porém, vamos buscar a presença de nosso Pai. Nosso querido e amado Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estudar a Tua Santa Palavra. Obrigado, Senhor, pelo céu inteiro está à nossa disposição, abrindo a nossa mente e nos levando à verdadeira compreensão da Tua vontade expressa na Tua Palavra. Abre a nossa mente e o nosso coração, Senhor. Obrigado, Pai, por um dia você ter enviado Jesus para nos resgatar e nos redimir do mal. Ajuda-nos a entender a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. A introdução do capítulo 17, como eu já falei, se encontra no verso 1 e no verso 2. Vamos analisar. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra. E com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Bom, a partir do verso 3, desenrola um outro acontecimento. Será nosso próximo vídeo. Introdução. O que significa e o que é revelado na introdução? Para nós entendermos, antes da gente estudar a introdução do capítulo 7 de Daniel e a introdução do capítulo 8, eu quero falar algo importante para vocês. Para entendermos a profecia no seu verdadeiro significado, nós precisamos estar atentos aos detalhes. O Espírito de Deus, através do seu anjo, através do anjo do Senhor, o anjo Gabriel, ele deixou migalhas de pão, para que através das quais pudéssemos entender o verdadeiro significado da revelação de Deus. Os detalhes, certo? Por exemplo, no capítulo 12 de Apocalipse, encontra registrado assim: Eu vi um grande sinal no céu, e eis um dragão grande vermelho. Aí observa o detalhe: com 7 cabeças e 10 chifres. E sobre as cabeças, 7 diademas. São os detalhes. Esses detalhes nos servem como migalhas de pão para encontrarmos o caminho certo. Já no capítulo 13, diz assim: Vi subir do mar
uma besta que tem não 7 cabeças, mas 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os chifres, 10 diademas, e sobre as cabeças, nomes de blasfêmios. Os detalhes, vamos analisar os detalhes. No capítulo 12, as coroas ou os diademas estão nas cabeças. No capítulo 13, as coroas, os diademas, não estão nas cabeças, estão nos chifres. No capítulo 12, sobre as 7 cabeças do dragão se encontra as coroas, 7 coroas. E já no capítulo 13, não existe coroas nas cabeças, mas nomes de blasfêmias. Esses são os detalhes. Outra coisa também nós precisamos atentar bem para a compreensão verdadeira da profecia, a fim de que nós não chegamos a nos perder, né? E entender errado. Precisamos estar atento às colunas do tempo. Ok? As colunas do tempo. O anjo, ele usa muito, no capítulo 17, as colunas do tempo. Quantas colunas tem o tempo? 3. Vejamos: passado, presente e futuro. Por exemplo, no versículo 8 do capítulo 17 de Apocalipse, o anjo diz assim: a besta que viste era. Ele usa aqui a coluna do tempo passado. E não é a coluna do tempo presente. E há de subir do abismo, a coluna do tempo futuro. Já no versículo 10, falando das cabeças, ele diz assim: 5 já caíram, ou seja, ele usa a coluna do tempo passado. Uma existe, a coluna do tempo presente, e a outra ainda não chegou. E quando chegar tem de durar pouco. Ele usa a coluna do tempo futuro. As 3 colunas do tempo. Às vezes a profecia só usa uma. Nós temos que estar atento a isso, porque através desses detalhes, Deus ele fala conosco para não perdermos no caminho profético. Ok? Então, deixa eu ler novamente aqui a introdução do capítulo 17, e aí a gente vai lá para Daniel. Veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Agora, Daniel capítulo 7. Vamos ver a introdução de Daniel capítulo 7. Vamos ler. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Vocês podem analisar que na introdução é revelado 2 coisas. Primeiro, é revelado o tempo no qual o profeta teve a visão. Olha, deixa eu ler novamente para vocês. No primeiro ano do rei Belsazar, o rei da Babilônia, teve Daniel um sonho. Quando foi que Daniel teve o sonho dos 4 animais simbólicos? No primeiro ano do rei Belsazar. Então aqui foi revelado o tempo. Então a introdução revela o tempo no qual o profeta teve a visão. Revela também o local onde ele se encontrava. Olha o que diz aqui.
e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Nós sabemos que Daniel vivia no palácio de Nabucodonosor, né, em Babilônia. Então aqui, onde era que o profeta estava? No seu leito, na sua cama, no seu quarto. Quando? No primeiro ano do rei Belsazar. Agora vamos para a introdução da visão do carneiro e do bode, que se encontra no capítulo 8. Olha aqui, é Bíblia, amigo, é Bíblia. Se você humildemente ler e aceitar as explicações da Bíblia, sem complicações, sem complicar nada, você vai entender. Está tudo registrado de uma maneira simples. E outra coisa, Deus fala na língua dos pobres. Deus não fala na língua dos ricos, dos iletrados. Não, é na nossa língua. Porque a língua do pobre o rico entende, mas a língua do rico o pobre não entende. Então vamos lá. Capítulo 8, o versículo 1 diz assim, de Daniel. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Olha o verso 2. Quando a visão me veio, pareceu-me estar na cidadela de Suzã, que é a província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Aí a partir do verso 3 vem a visão. Aqui é a introdução da visão. Na introdução da visão foi revelado o tempo no qual o profeta Daniel teve a visão do carneiro e do bode. Terceiro ano do reinado de Belsazar. E foi revelado também onde ele se encontrava quando ele começou a ver o desenrolar dos acontecimentos. Ele se encontrava na cidadela de Suzã, perto de um rio chamado Ulai. Em outras palavras, aqui, como lá no capítulo 17 de Apocalipse, Daniel foi levado para o futuro, para o local exato onde no futuro deveria ter o conflito entre o carneiro, os reis da Média e da Pérsia, e o bode, que era Alexandre o Grande, lá no reino da Grécia. O conflito, né? Então, observa bem. Lembre-se, a introdução da visão, a introdução, que é a primeira parte, revela duas coisas. O tempo no qual a visão foi, né, dada, e revela o local onde o profeta se encontra. Ok? No capítulo 12 de Apocalipse não existe introdução. No capítulo 13 também não. Mas o capítulo 17, que é um dos mais fáceis capítulos de se entender do livro de Apocalipse, em que as pessoas iletradas, as pessoas consideradas inteligentes, envolvem mistério, e isso vem do inimigo, a fim de que você não entenda, não compreenda. Lá está revelado tudo. Vamos voltar para lá. Capítulo 17. Vamos analisar em detalhes hoje, rapidinho, sobre a introdução do capítulo 17. Vamos analisar. Veio, verso 1, veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: o Espírito de Deus, através do seu mensageiro, João, usa uma coluna aqui, a coluna do tempo. Presente. Tem. Essa coluna revela o tempo no qual João se encontrava quando o anjo se aproximou dele e disse: João, vem, e eu vou te mostrar como tudo aconteceu. Então, no verso 3, né, transporta João pelo Espírito de Deus a um outro local, a um outro lugar. Então, observa bem. Analisa. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças. Qual era o tempo no qual João se encontrava quando o anjo se aproximou dele?
e fez o convite: João, vem. E então prometeu: vou te mostrar quando tudo aconteceu, o julgamento desta mulher. Primeiro está relacionado com os 7 anjos, que tem, não está no passado, não está no presente, no futuro, está no presente. Tem. Não tinha e nem vai ter. Tem. Presente. Tempo presente. A segunda coluna do tempo foi usada aqui por João para nos ajudar a compreender onde ele se encontrava. É mistérios revelado. Agora nós temos que descobrir qual foi o momento exato em que os anjos receberam lá no céu as taças cheias das 7 últimas pragas. Vamos descobrir isso? Nós estamos no capítulo 17. Vamos virar a folha um pouco mais atrás e ir para o capítulo 15. Capítulo 15, o versículo 1. Diz assim: vi no céu outro sinal grande e admirável. Por que ele diz outro? Porque no capítulo 12 ele vê 2 sinais. Primeiro, uma mulher no céu, vestida do sol e etc. Depois ele vê no céu outro sinal, um dragão grande vermelho, 7 cabeças, 10 chifres. E aqui ele vê um outro sinal. Vamos repetir novamente. Vi no céu outro sinal grande e admirável. 7 anjos tendo 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a cólera de Deus. João viu esse grande sinal aonde? No céu. Agora imagine, analise bem aí o versículo 7 e o 8. Ainda do capítulo 15 de Apocalipse. O 7 diz assim: então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus que vive pelos séculos dos séculos. Ok? Agora o verso 8. É surpreendente a revelação aqui. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. No capítulo 15 é revelado o momento exato em que os 7 anjos recebem da mão de um dos 4 seres viventes as 7 taças. E deixa claro que o santuário enche-se de fumaça. Já no verso, no primeiro verso, logo no primeiro verso, dá uma pista extraordinária. Vamos analisar de novo? Vi no céu, estou lendo aqui na minha Bíblia, vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus, a ira de Deus. Quando é que a ira de Deus vai se consumar? Quando é que o santuário vai se encher de fumaça? No fechamento da porta da graça. Por que se enche de fumaça? Paulo diz que nós devemos penetrar até o segundo véu e ir até o trono da graça pedir graça àquele que está vivendo sempre para interceder por nós. Mas um dia esse santuário vai se encher de fumaça e ninguém vai poder penetrar nele. É o fechamento da porta da graça. Então, se os anjos recebem das mãos de um dos 4 seres viventes as 7 taças, dentro das quais está a ira consumada de Deus, então o período no qual João se encontrava, quando o anjo, um dos 7 anjos que tem presente, veio a ele e disse: vem, que eu vou te mostrar. Esse período é entre o fechamento da porta da graça e a volta de Jesus. Ou seja, é o período no qual as 7 últimas pragas estão, ou estarão, ou terão sido derramadas sobre a terra. O capítulo 15 está ligado intimamente ao capítulo 16 e aos 2 versículos primeiros do capítulo 17. Analisa a Bíblia com muita oração. Jejum, nós precisamos jejuar. Vivemos nos momentos mais críticos da história deste mundo. Nos últimos momentos. Estamos escorregando as unhas da grande estátua profética do sonho de Nabucodonosor. Jesus está voltando. A pedra está descendo. E vai quebrar o mundo em nosso tempo.
Se prepara, meu amigo. Não espere tempos melhores, não. Depois desse vírus, vem coisas pesadas por aí. É a revelação de Deus. Se você não acredita, vai acontecer do mesmo jeito. Agora, observa bem. Capítulo 15 revela o fechamento da porta da graça e revela o momento exato em que os 7 anjos recebem as taças. O capítulo 16, os 7 anjos que recebem no capítulo 15, por ocasião do fechamento da porta da graça, pois o santuário se enche de fumaça, os 7 anjos, no capítulo 16, recebem a ordem para derramar as taças sobre o mundo. E João está lá, no céu. Ele viu quando o ser divino pega as 7 taças e entrega nas mãos de cada um dos 7 anjos. Ele estava lá. Ele estava em espírito, foi arrebatado, parece, ele estava lá. E lá o anjo começou então a levar ele aos momentos, aos tempos em que cada praga foi derramada sobre a terra. Ele acompanhou para poder revelar a nós e dizer aquilo que ele viu. Ele acompanhou o derramamento das 7 pragas. E se você quiser analisar, por exemplo, capítulo 15 revela o momento no qual o santuário se enche de fumaça, ou seja, o fechamento da porta da graça. O capítulo 16 revela o derramamento da ira consumada de Deus sobre o mundo. E no verso 17, um dos anjos que estava ali incumbido de derramar uma das pragas, que é o anjo Gabriel, ele se aproxima de João, João está ali vendo as cenas se desdobrando diante dele. Aí quando termina a última praga, ele chega e diz assim: João, vem, eu vou te mostrar como tudo aconteceu. Para vocês terem uma ideia, a última praga que está registrada no capítulo 16. Vamos lá. Aí nós vamos ignorar o capítulo 17 e entrar no capítulo 17, 1 e 2, versículo 1 e 2, como se não estivesse esse número 17 no meio. Vamos lá. Vamos começar, capítulo 16, o verso 17. Diz assim: Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar. E saiu grande voz do santuário ao lado do trono, dizendo: Feito está. É a voz de Deus. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto como nunca houve, igual, desde que há gente sobre a terra, tal foi o terremoto forte e grande. Esse era o desdobramento do derramamento da última praga, e João estava vendo tudo. Agora, o verso 19 diz assim: E a grande cidade se dividiu em 3 partes. Que cidade é essa? Capítulo 17, o verso 18, diz que a mulher é a grande cidade. Essa grande cidade é a mulher, no sentido cidade, porque a mulher também tem no sentido igreja. Então, João viu a execução da mulher. E observa bem o final do verso 19. Vamos dar início ao verso 19. 16 e 19. E a grande cidade se dividiu em 3 partes. E caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para lhe dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Então João vê então aqui Babilônia sorvendo o cálice da ira de Deus, bebendo, sofrendo os efeitos de suas próprias ações. E ele vê também no verso 21, que é o último verso do capítulo 16, mas que a visão continua até o verso 2 do capítulo 17, ele vê uma chuva de pedra. Ele vê os homens blasfemando de Deus em vez de se arrependerem. Não se arrepende por quê? Porque o Espírito de Deus já se retirou dos ímpios. Aí, enquanto ele está desdobrando tudo isso diante dos seus olhos, em visão, ele estava onde? No céu. Aí o anjo se aproxima dele e disse: veio. O anjo se aproxima dele e disse: vem e mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz. Aqui está revelado, amigo, no capítulo 17, 1 e 2, o tempo no qual o profeta teve a visão, ou no qual o profeta recebeu a promessa
de voltar no tempo e ver como tudo aconteceu. Qual era o tempo? Ele estava vivendo aqui, quando o anjo se aproximou dele, no tempo, no período no qual as 7 últimas pragas estavam sendo derramadas. Que tempo é esse? É entre o fechamento da porta da graça e a volta de Jesus. Foi revelado. Você está entendendo? Esse é o tempo. Aonde ele estava? Aonde foi visto os 7 anjos? No céu. Então ele estava no céu em visão, meu amigo. Visões dentro de visões. Ele não estava em negócio de ilha de Patmos. Ah, o anjo desceu lá, ele estava lá, acordou, aí o anjo desceu, apareceu, ele disse, olha, você não entendeu nada, João, tal. Eu vou te levar de novo. Agora eu vou te levar para um lugar muito mais ruim. Um lugar ruim agora. Tu estava no lugar bom, tu estava no ruim. Eu vou te levar para o deserto. Não. A introdução diz onde o profeta estava e quando ele teve a visão. Ok? Essa é a realidade. Agora vamos analisar algo aqui rapidinho para nós encerrar esse vídeo. O verso 2, o anjo disse assim. No verso 1 ele diz, João, vem, eu vou te mostrar o julgamento. Se vocês analisar o capítulo 7, todo o capítulo 7 de Daniel, vocês vê que o tribunal de Deus é assentado para tirar o poder do papado. Certo? E esse julgamento começou em 1844. Ok? O julgamento que começou em 1844 não tem a finalidade só de julgar o povo de Deus, mas de tirar o poder dessa mulher aqui, dessa cidade. Certo? Então veja o que ele diz. No verso 1 ele diz assim, vem, eu vou te mostrar o julgamento. No verso 2 ele diz assim, o julgamento dessa mulher com quem se prostituíram os reis da terra. Então, o momento ali onde quando o anjo chega, se aproxima de João e faz o convite para ele, os reis da terra já têm se prostituído. E diz assim, foi que se embebedaram, está no passado, é a coluna do passado que ele usa. João, ó, eu vou te mostrar o julgamento dessa mulher que os reis da terra se prostituíram e se embebedaram. Qual é o momento exato em que a Bíblia revela que as nações irão se embebedar e também beber do vinho? Quando? Capítulo 18. Capítulo 17, capítulo 18. Capítulo 18, capítulo 17. Você quer ler? O verso 3, para nós não ir muito adiante. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram, está no passado. O tempo no qual o capítulo 18 ocorre, os reis já se prostituíram. No capítulo 17, quando João é levado ao deserto, ele vê a mulher com um cálice cheio de vinho na mão. Ela está atravessando o deserto em direção aos reis da terra para se prostituir ainda com eles. No capítulo 18, ela já não tem mais o cálice, porque o vinho já foi bebido pelos reis das nações e eles estão bêbados. E já se prostituíram com ela. E o capítulo 18, todo adventista, conhecedor da verdade, sabe que revela a chuva serôdia. É a chuva serôdia. Sai dela, povo meu. É a chuva serôdia. O momento que esse anjo representa o povo de Deus, o seu poder representa o poder do Espírito Santo e a sua glória representa o brilho do Evangelho que há de penetrar em todos os recantos da terra. Então João volta lá do período perto da volta de Jesus, que é a última praga. O anjo traz ele um pouco antes do fechamento da porta da graça. E ele vê uma mulher atravessando o deserto com um cálice na mão, com o fim de beber, de dar esse cálice para as nações, para os reis. No capítulo 18 já revela que os reis já beberam. Então, a chuva serôdia
voltar depois do período em que a mulher está ali com o cálice na mão. Ela está indo montada no seu animalzinho de 7 cabeças para encontrar-se com os reis da terra. Aqui está a introdução do capítulo 17. Lembre-se, as migalhas de pão foram deixadas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para nos ajudar a interpretar ou entender a interpretação dada pelo anjo. No próximo vídeo, nós vamos estudar sobre a visão. Hoje nós estudemos sobre a introdução. E no próximo vídeo estudaremos sobre a visão. Que Deus te abençoe e continue nos abençoando. E vamos orar para que Deus possa conduzir o seu povo em meio à tempestade ao porto seguro. Deixa eu dizer uma coisa aqui. A finalidade de Satanás, a missão desse vírus é matar Bento XVI. Porque, segundo a profecia, quando a última cabeça cair, Satanás terá toda a liberdade de operar milagres. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, o verso 8, diz que, ora, o aparecimento do iníquo. Quem é o iníquo? É o homem que pratica iniquidade. É o filho da perdição. É o anticristo, é o 8º rei. No verso 7 diz que ele só vai subir ao poder quando aquele que está detendo ele for afastado. Quem detém o 8º rei é o 7º. Quando o 7º for afastado através da morte, então o 8º surge. Aí lá no verso 8 diz, ora, o aparecimento do iníquo, do 8º rei, do anticristo, será a segunda eficácia de Satanás com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de justiça aos que perecem. Então, Satanás sabe que quando for afastado aquele que está detendo o 8º rei, ele terá toda a liberdade de operar milagres e ajudar o seu filho maldito a se levantar e perseguir o povo de Deus. Então, para ele, a morte de Bento é muito boa. Mas eu quero dizer uma coisa aqui, que ele não vai morrer agora. Anjos estão lá protegendo ele. Assim como anjos foram enviados para proteger a mente de Ciro, de Dario, de Xerxes e de Artaxerxes, a fim de que eles pudessem assinar decretos para ajudar o povo de Deus, assim também a profecia vai ser cumprida na vida de Bento XVI. O maior trabalho de Satanás é tentar impedir o cumprimento da profecia. Deus havia dado para Abraão uma profecia. Ele disse, Abraão, teu povo vai ser escravizado durante 400 anos, mas eu vou libertá-los. E Satanás, quando se aproximou o tempo da libertação, ele assinou um decreto através de Faraó para matar todas as crianças. Então as crianças, homens, né, sexo masculino, era jogado no rio Nilo para ser devorado pelos crocodilos. Mas Deus não permitiu que a profecia não se cumprisse. Assim aconteceu também com o Redentor do mundo. Quando ele surgiu, Satanás assinou um decreto através de Herodes para matar Jesus. Efeito colateral, todas as crianças de Belém, de 2 anos abaixo, foram mortas. Todas as pessoas que estão morrendo com esse vírus são efeitos colaterais. Deus está no controle. E vai acontecer no tempo determinado por Ele. Nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. Que Deus nos abençoe.